Carlos Bolsonaro informou que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo detido e com a saúde instável, está elaborando uma lista inicial de pré-candidatos para as eleições de 2026. A lista incluiria nomes para o Senado e governos estaduais, além de outras participações políticas. Carlos relatou que Bolsonaro apresentou uma crise de vômitos e soluçava intensamente, mas que se mantém focado e lúcido na preparação para o pleito futuro. A declaração foi feita após uma visita de Carlos Bolsonaro ao complexo onde ele se encontra preso ali no Batalhão da Polícia Militar, no 19º Batalhão da Polícia Militar em Brasília. E também Bolsonaro encontrou no último sábado os deputados Nicolas Ferreira e Ubiratã Sanderson. Nicolas, inclusive, deu uma entrevista depois da visita, contando um pouco do que conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Primeiramente, obrigado por falar aqui com a imprensa. Queria que o senhor falasse com a gente sobre essa visita ao presidente Bolsonaro, como é que foi, principalmente, as articulações e, claro, a visita, sua sensação com relação ao estado do Bolsonaro dentro da Papuda. Antes de mais nada, eu vim visitar um amigo, queria conversar com ele, saber primeiramente como ele está, fisicamente, espiritualmente, né, mentalmente. Então, deu para perceber, né, que ele tem crise de soluço que intercala, né, um dia após o outro, principalmente decorrente da facada. E, obviamente, entramos em questões políticas, não somente, né, de Minas Gerais, mas de outros estados. A gente tem trabalhado para poder construir algo melhor, principalmente em Minas, no sentido dos nomes, tanto para Senado quanto para governo, porque a gente não quer correr o risco, né, de maneira alguma, de entregar o estado para a esquerda ou para o PT, como foi anos anteriores no nosso estado. Então, foi uma conversa, enfim, boa, de construção, e não é uma união somente da direita, né? É uma união pelo Brasil. Acredito que não somente a direita, né, tem sido prejudicada pelos desmandos do STF, do Lula. Então, essa eleição é muito importante. E os problemas, né, que acontecem, né, nos partidos, eu acho que acontecem em qualquer outro partido. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, sabedoria, para poder compreender que o que a gente está enfrentando agora e o que a gente vai enfrentar futuramente, ele é muito maior do que qualquer divergência interna que a gente possa ter. Então, eu sei que tem muita coisa, né, acontecendo tanto no Senado, né, quanto para o governo, mas o meu foco aqui foi realmente, primeiro, visitá-lo como um amigo e também ouvi-lo, tomar algumas direções. Isso aí eu vou tocar nas próximas semanas agora também dentro do partido. Pois é, Marcelo Rocha Monteiro, nessa mesma entrevista aí, Nicolas, nessa visita que fez a Jair Messias Bolsonaro no último sábado, aproveitou para rebater algumas críticas que têm sido feitas contra ele, pediu a direita mais unida para salvar o Brasil. Uma dessas críticas que ele respondeu foi do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, afirmando que o filho do ex-presidente, na avaliação dele, não está bem, pedindo foco nas prioridades do país. Vou abrir aspas para Nicolas Ferreira. As críticas dizem mais respeito a ele, Eduardo, do que a mim. Fecha aspas. É o que disse Nicolas Ferreira. Eu queria destacar alguns aspectos que me parecem importantes dessa visita do Nicolas ao ex-presidente Bolsonaro e também pegando um gancho aí da declaração do Carlos Bolsonaro, né, do filho do ex-presidente, que comenta que o pai, mesmo com esses problemas de saúde e mesmo estando preso, né, ilegalmente, é sempre bom a gente frisar isso, né, condenado num processo absolutamente ilegal, né, mas é bom saber que o ex-presidente Bolsonaro continua se ocupando dessas questões políticas, fazendo articulações políticas, porque senão vocês imaginem, preso com todos esses problemas de saúde, com essas crises de soluço, com o senhor Alexandre de Moraes se recusando a deferir o pedido de prisão domiciliar, que obviamente seria o caso. Imaginem se com tudo isso ele não tivesse a possibilidade de manter a sua mente ocupada com essas questões políticas, com essas questões de articulação política, que ele, como indiscutivelmente principal liderança da direita no país, né, e eu até diria mais, principal liderança política do país, né, ele tem mais do que legitimidade para tratar disso, para fazer essas articulações, para examinar os nomes para candidaturas majoritárias, governador e senador em cada estado, né? Imagine se ele não tivesse isso, né, para poder ocupar a mente. Tenho certeza que ele entraria num quadro de saúde muito pior, porque a gente sabe como essas questões da mente, né, afetam também
as questões da saúde física. A saúde mental e a saúde física estão intimamente relacionadas. Então, que bom que ele esteja se ocupando disso, que esteja articulando essas candidaturas, que esteja se encontrando com políticos importantes, como o Nicolas, né? E o deputado Sanderson e tantos outros, como a gente tem visto. Acho que esse é um ponto extremamente positivo. A outra coisa que eu queria destacar, o Nicolas falava sobre Minas Gerais, tem muita gente que não lembra, né? Depois desses quase 8 anos de governo do Romeu Zema, né? Muita gente não lembra que antes do Zema, né, o estado de Minas Gerais foi destroçado por uma administração petista absolutamente incompetente de um governador, que era o senhor Fernando Pimentel, que muita gente hoje diz para mim que é inexplicável que esse sujeito continue solto, né? Porque além da incompetência, foi um governo marcado por acusações gravíssimas de corrupção, né? Então, o Nicolas está muito certo quando diz que não quer que o Estado dele volte para as mãos da esquerda, porque o trabalho que o Zema teve para recuperar minimamente, né, o Estado de Minas Gerais foi um trabalho enorme, né? E que o Zema soube fazer porque é um bom administrador, né? Veio da iniciativa privada, um empresário de muito sucesso, né? E usou esse talento dele de administrador para recuperar Minas Gerais. Mas não foi fácil, não, porque o senhor Fernando Pimentel deixou o Estado numa situação absolutamente desastrosa. Muita gente dizia que de todas as unidades da federação, Minas Gerais, naquela época, era o estado em pior situação. Funcionarismo público sem receber, enfim, era um desastre absoluto. E o Zema teve um trabalho extraordinário. E o Nicolas, com muita razão, diz que não quer que esse trabalho agora se perca com a volta de um petista ou de um outro incompetente qualquer de um desses partidos de esquerda. A gente sabe que isso é o que não falta na esquerda, né? É gente incompetente e gente envolvida com corrupção. Diga, Guta. Eu gostaria só de fazer uma reflexão que eu não sei se é muito estratégico que os políticos da direita que vão visitar o Jair Bolsonaro, em especial o filho, Carlos Bolsonaro, na hora que eles publicizam o que eles pretendem, qual que é a estratégia. Por exemplo, o Carlos Bolsonaro trouxe à luz essa questão de que o Jair Bolsonaro está fazendo uma lista de nomes para essas eleições. Veja, nós estamos atravessando um momento muito delicado no país desde 2019 e isso se intensificou com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de cadeia. A condenação dele foi em relação a golpe de Estado e por conta disso também tem a sua inelegibilidade. Então, eu não acho que é muito difícil que daqui a pouco o juiz da execução penal, que é o ministro Alexandre de Moraes, impeça essas visitas, essas reuniões que têm esse caráter mais eleitoral. Então, eu entendo que, óbvio, isso seria ilegal, seria um avanço ainda mais nas liberdades e nos direitos desse apenado, mas nós não estamos vivendo tempos de normalidade. Então, será que é necessário dar publicidade ao que o ex-presidente tem feito nessas reuniões? Se ele vai indicar nomes, por que eles só não deixam para falar dos nomes a hora que tiver a lista? Não precisa falar antes. Parece que eles acabam entregando todo o jogo, toda a estratégia para o inimigo. Eu não vejo que exista uma necessidade de publicizar a articulação em si. Que eles façam as suas conversas, é natural, eles são políticos. Nessas visitas, embora haja esse caráter humanitário, de amizade, de levar algum consolo e conforto para o ex-presidente, eles são políticos. Obviamente, eles vão tratar das questões políticas do país, em especial no ano eleitoral. Mas será que precisa publicizar a estratégia que ele está falando, inclusive nomes, vai soltar uma lista? Então, Dani, eu faço essa reflexão. Eu penso que os políticos deveriam
ser um pouco mais estratégicos e cautelosos, considerando o momento pelo qual o país passa. Depois que a estratégia está pronta, já está sedimentada, aí você publiciza, aí você traz a lista, você traz os encaminhamentos, mas antes de ter isso concretizado, eu acho que é um risco para que o juiz de execução penal, que é o ministro Alexandre de Moraes, avance ainda mais nas liberdades e impeça, inclusive, essas visitas que acabam tendo esse cunho também eleitoral.